Rapaz, eu estou aqui dando risada porque a forma como Deus nos escolhe, né? Nós, criaturas improváveis, e tem gente que acha que se sente privilegiada, se sente até melhor que os outros porque fora escolhida por Deus. Na realidade, eu acho que o efeito tinha que ser o contrário. Tem uma passagem no Novo Testamento, se você está desanimado com você e você se acha incapaz de servir a Deus, tem uma passagem no Novo Testamento que traz alento ao meu coração, que é Paulo falando da vocação dos santos em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Paulo diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muito sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, queridos, o fato de Deus ter nos escolhido não nos torna melhores que os outros. Se você se encontra desanimado e se sente incapaz porque está se sentindo sem condições de servir a Deus, eu vou te dar aqui um histórico de alguns personagens bíblicos para ver se você se encontra mais contente, mais feliz e sair dessa deprê aí. Olha o que aqui a Bíblia diz. Por exemplo, José foi considerado como um sonhador e muitas vezes considerado como alienado pelos seus irmãos, pelas pessoas que estavam próximas dele. Abraão, considerado velho. Davi não cabia dentro da armadura. Moisés era pesado de língua, entre aspas. Miriam, dada a fofoca. Arão, este era tímido demais para poder cumprir a função. Noemi, ela era viúva e ainda ela era amarga. Ruth não tinha um pedigree ideal da raça judaica, semítica, melhor dizendo. Lucas não pertencia à linhagem de Israel. Jonas foi o profeta fujão. Marcos, o João Marcos, esse aí fugiu diante de uma viagem missionária. Paulo tinha um temperamento difícil. João era dado a raios e trovões. Pedro, esse era um dos piores, intempestivo, temperamental, disfuncional e ainda por cima às vezes era medroso. Marta estava preocupada com os problemas periféricos. Gideão e Tomé, os dois evidenciaram falta de fé, duvidaram do Senhor Jesus Cristo. Olha só quantas pessoas que tinham suas limitações. Jeremias, esse era negativo. Elias, depressivo, fugiu de Jezabel, se bem que Jezabel era terrível, né? Jezabel, o nome dela era uma variação dos títulos dados a Baal, que poderia significar Beuzebu também. Não era fácil não, mas Elias era depressivo, fugiu da mulher, fugiu das investidas de Jezabel. Timóteo era jovem demais e ele tinha um problema de úlcera. Queridos, você vê? O que dizer de Judas? Judas era um traidor. Mas e Pedro? Pedro também não traiu a Jesus na mesma noite que Judas o traíra? A diferença de Pedro para Judas é que Pedro foi alcançado permitiu ser alcançado pelo olhar de misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E se não fosse a misericórdia de Jesus Cristo ter o alcançado aquela noite, provavelmente nós teríamos 2 suicídios na história dos discípulos. Qual a diferença de Pedro para Judas? A diferença é que Judas não era íntegro. Judas se excluiu, fugiu e perdeu a oportunidade do arrependimento, de ser encontrado pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, o que dizer de Davi com seu duplamente qualificado fracasso moral? O que dizer de Moisés, ainda um pouco mais falando sobre Moisés, que tinha um temperamento difícil, que matou aquele sujeito que não era para matar, por isso que ele foi para o deserto? Era um homem que dava desculpa, que tentava fugir de Deus.
e você se acha incapaz, deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus foi capaz de trabalhar com todas essas feras, esses improváveis da fé, Deus não está tão atento à sua inabilidade ou habilidade, Deus está atento à sua disponibilidade. Então, se Deus pode trabalhar com esses improváveis da fé, esses disfuncionais, isso que significa que a Bíblia está dando um recadinho para mim e para você. Deus pode trabalhar comigo e com você também. Deus abençoe você, um forte abraço e que tenhamos sempre a certeza de que se Deus nos escolheu, Ele não erra o endereço. Valeu, fica com Deus.